Foi. Gravação retomada. Então, Michel, é isso. A palavra está com você. Pode seguir aqui trazendo esse conteúdo aí de ouro para todo mundo aí, cara. Bora lá então, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui primeiro. Vamos ver se vai dar certo. Estão vendo aí já minha tela? Show, chegou aqui. Ah, boa. Então, bora lá. Então, a gente vai falar de todos esses tópicos ali. Vamos tentar falar de todos esses tópicos, né? É bastante coisa ali, né? Mas algumas coisas a gente pode entrar mais no detalhe, outras coisas a gente só passa, até porque a gente já teve outros eventos ali falando de muitos desses tópicos. A gente teve evento ali com a Evelyn na época, né? Falando de bibliotecas, de libs, de Objective Repository. A gente teve também aquele outro evento falando do link, né? Então a gente pode passar mais superficialmente nesses tópicos, né? E nos demais, né? Que a gente ainda não falou, né? Aí eu preparei aqui para dar até um contexto, né? Essa ideia, né? Desse tópico aqui foi de umas conversas que a gente teve ali, eu e o Eri, né? Onde a gente discutiu ali questões ali da importância de uma fase de arquitetura, né? De uma etapa de arquitetura nos nossos projetos, que às vezes é negligenciada, né? Então, a importância de se pensar, de se planejar antes, né? E aí a gente vai trazer também aqui, vou trazer alguns exemplos reais, ali é um caso de uso real, né? Mas obviamente que descaracterizado, né? Ali com as informações sensíveis, mas para a gente discutir, né? Decisões. Né? Aí aqui não sei se o pessoal que está aqui já me conhece também, mas vou me apresentar novamente aqui formalmente, né? Então, sou o Michael, sou bacharel ali em engenharia de software, tenho pós-graduação em inteligência artificial e machine learning, também pós-graduação em arquitetura de soluções. Trabalho aí há mais ou menos uns 14 anos com TI, sempre aí na área de desenvolvimento, né? E mais especificamente ali com automações e principalmente com o UiPath, né, há mais ou menos uns 9 anos, pouco mais de uns 9 anos, na verdade, né, comecei aí no UiPath desde 2017, né, lá nas versões antigas, né, então sou da galera old school aí, né, que trabalhava ainda lá com o Orchestrator on-premise, que fazia instalação na VM dentro do cliente, né, lá nas versões 2016.2, né, então a galera old school aí talvez lembre, né. Atualmente estou como especialista dentro do time de arquitetura e hiperautomações do Grupo Três Corações, né? Ali junto com o Eri, com o restante do pessoal, tem muita gente daqui que eu vi que também é do time, né? E aí, se quiserem, fiquem à vontade para entrar em contato comigo ali no LinkedIn também, né? Deixei ali meu LinkedIn e o QR Code para ir para o LinkedIn, tá? E aí eu vou começar com uma provocação aqui, né? Uma pergunta retórica, na verdade, né? Mas para a gente pensar, né? Para a gente entrar no porquê da importância de ter essa fase de arquitetura, de planejar, né? As nossas automações, nossos projetos no geral, né? Então, quem que aqui já herdou, né? É um robô, uma automação, uma integração, uma solução que só quem fez entende, né? Só aquele dev, né? Que criou Tô vendo aqui, viu, entende, né? Michel? Sorrisos no canto de boca de algumas pessoas aqui. É, Aí, a galera, sentindo a dor. Digam assim, ai! principalmente quem atua em sustentação, né? Ai, meu Então, Deus. Aí vem aquela famosa frase, né? Não, cara, eu prefiro fazer do zero do que dar suporte nesse. exatamente, eu vi muitas vezes, já pensei assim, inclusive, Ai. às vezes dá vontade de, deixa eu fazer do zero isso daqui, do que eu entender isso, né? E o que causa, né, essa disruptura ali, né? A falta de padronização, falta de desenho, de ter uma arquitetura, de utilizar patterns, né, que a gente chama, né, que são conhecidos, que qualquer desenvolvedor que sentar ali vai entender o que está acontecendo, né? E aí, assim, a gente está falando aqui, a gente tem uma plataforma extremamente robusta, que é a UiPath, né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe que é extremamente poderosa, e aí a gente coloca a velocidade, né? Tudo está evoluindo muito rápido, né? Só que quando a gente tem uma arma muito poderosa, essa arma ela pode amplificar boas e más decisões. Por isso que é importante essa fase de arquitetura, a gente definir, né? A gente decidir qual o melhor caminho para nossa solução ali, para nossa automação, né? Então é aí que mora, né, a importância.
porque senão a gente acaba gerando débito técnico, né? A gente vai subutilizar a plataforma, a gente tem uma plataforma extremamente poderosa e a gente vai estar utilizando errado, né? Vai subutilizar, né? Vai gerar um monte de débito técnico, que é o que a gente chama, né? Assim, coisas que vão ter que ser revisitadas no futuro, né? E aí que surgiu, né, a ideia esse é um contexto aqui para falar do porquê de a gente trazer esse tema aqui para vocês, né? E aí, como eu falei também, então a gente vai falar um pouquinho de um case, que é um caso de uso real, né? Que, que a gente tem aqui, mas antes de falar, de entrar nesse case, eu queria trazer essa ideia aqui para vocês, né? Porque quando a gente for discutir as decisões ali, a gente vai voltar muito nessa palavra aqui, no trade-off, né? Então, assim, para quem não teve contato com esse termo, não se aprofundou nessa parte de arquitetura de software, arquitetura corporativa, né? O que é um trade-off? Um trade-off é uma decisão, uma escolha, uma troca, né? Como o próprio termo diz ali, né? Então, tem essa frase bem famosa, né? Ali no meio de arquitetura, porque ela fala que tudo na arquitetura de software é trade-off. Então, o que quer dizer isso, né? Isso quer dizer que não existe uma arquitetura certa. Existe a arquitetura certa para aquele contexto, naquele momento, e ela geralmente é projetada para mudar. Então, a gente não vai tomar uma decisão que ela é permanente a longo prazo, né? Elas são decisões para aquele momento, para aquele contexto, né? Então, aqui eu estou falando de a gente, às vezes, em detrimento de custo, optar por uma opção no lugar de outra, ou em detrimento de prazo. Às vezes eu tenho um prazo apertado, então eu não posso sair tentando construir o mundo, sendo que eu preciso entregar aquela solução. Então, isso são os trade-offs, né? Então, por isso que a gente fala que a arquitetura ela é certa, ela é a arquitetura certa para aquele contexto, naquele momento, né? E assumindo todos os trade-offs, né? Então a gente assume todos os riscos, né? E aí, dado esse contexto aqui, né? A gente vai falar um pouquinho desse caso de uso aqui, que é um caso de uso aqui que algumas pessoas até conhecem aqui, que eu trabalhei também, né? Que é uma automação que ela faz prorrogação ali de títulos, né? De boletos. Está descaracterizado aqui, então muitas informações não são exatamente como a automação funciona, né, mas a ideia geral, ela é os conceitos aplicados aqui, né, até as decisões que a gente vai falar aqui nos tópicos ali que a gente vai abordar, muitas delas foram realmente aplicadas, né, mas obviamente está descaracterizado por questões de privacidade aqui do projeto, né. Mas essa automação, ela é uma automação ali que ela analisa os pedidos dos clientes para prorrogar o prazo de vencimento dos títulos, dos boletos, né? Então, os clientes abrem cases ali pela Salesforce, e aí essa automação recebe esses cases, faz toda a análise para aprovar, né, essas solicitações com base em dezenas de regras de negócio, né? Faz os ajustes dos vencimentos, emite novos boletos se forem realmente aprovadas essas solicitações, e envia. Então, é uma automação bem grande, bem extensa, com diversos passos, né? Mas quando a gente fala só do resumo, ela acaba parecendo simples, né? Então, ela está rodando dentro da WPF, com a estrutura da WPF, né? E ela faz um ciclo, um caminho, né? Que a priori parece simples, né? Vou pegar cases, vou passar por regra de negócios, vou atualizar as datas de vencimento lá no SAP e vou enviar esses novos boletos para o cliente. Fechou. Mas aí não é bem assim, né? Durante o desenvolvimento a gente teve diversos percalços ali, diversos desafios, né? E a gente precisou pensar em diversas soluções, né? Então, é uma automação ali que envolve um processo com alto volume de dados, com muitas regras de negócio. E aqui, quando a gente fala muitas regras de negócio, são dezenas, centenas de regras de negócio e validações, né? O volume muito alto em cima dessas regras e principalmente o impacto financeiro, né? Porque se eu prorrogo títulos que eu não deveria, ou eu deixo de prorrogar, causo erros, e o cliente fica esperando e não paga por isso, tem um impacto financeiro real, né? Então, para a organização, né? E aí, assim, um dos principais pontos aqui, a gente vai passar por diversos, mas um deles aqui, que é ali que até o Eri comentou no início, na introdução ali, falar da atomicidade, da fila e tudo mais, que é o core aqui desse processo, né? É que um case Salesforce, um pedido do cliente para prorrogar títulos,
ele não é como a gente imaginou, né, que vai prorrogar um título. Ele vem uma série de notas, ele é livre, então o cliente pode solicitar várias notas, N notas, e cada nota pode ter diversas parcelas, né, e essas prorrogações são individuais, né, para cada parcela, então existe um certo nível de complexidade ali, né, então não parece tão simples quanto realmente está aqui, né. E aí, quais são os tópicos aqui que a gente vai passar, né? E falar como ocorreram essas decisões arquiteturais, falar um pouco dos exemplos, linkar alguns desses exemplos no próprio projeto, né? A gente vai falar ali da organização do projeto, que é um tópico um pouco mais básico para quem já trabalha bastante tempo, já conhece bem, né? Mas é importante a gente passar por ele, né? Aí a gente vai falar bastante das filas, né, a questão de granularidade, atomicidade, trazer conceitos de arquitetura que muitas vezes eles não são aplicados em RPA ou em automações, né, até agora em agentes de IA e tudo mais, né, o pessoal acaba indo pelo caminho mais rápido e esquece da arquitetura básica, clássica, padrão, né, e dos conceitos que foram inventados e são relevantes por algum motivo, né, então esse tema aí, provavelmente, algumas pessoas talvez não tenham pensado ainda quando constroem, ou pensam indiretamente, né? A gente vai falar um pouco da parte de dados, né? Ali de armazenamento de dados, de banco de dados, fila, enfim, desses armazenamentos, a parte de tratamento das exceções, de logs, resiliências, linkar esses conceitos também, né? Para a gente entender que por trás existem princípios, né? E às vezes a gente acaba até utilizando indiscriminadamente ou indiretamente, mas por trás existe um conceito ali e que pode ser um padrão, e aí você começa a olhar as automações de forma diferente quando você entende esses princípios, né? Performance e escalabilidade, que é extremamente importante hoje em dia, principalmente por questão de custos e tudo mais, né? E a gente vai trazer um tópico aqui que eu achei interessante colocar aqui também, que são conceitos de ADRs. Então, as decisões arquiteturais, como registrar isso dentro de um projeto. Eu vou trazer um exemplo ali também, né? Então, entrando mais nesse tópico aqui de organização do projeto, né? Então, dentro da organização do projeto, parece que é um tema simples quando a gente olha, porque meio que as pessoas conhecem, né? Assim, já são familiarizadas, né? A primeira coisa que você pensa quando vai falar de organização de projeto é reframework, né? Então, eu vou usar o reframework padrão formal, né? E realmente, a gente está certo, né? É o padrão, né? Então, assim, mas às vezes a gente acaba levando o reframework como um template, né? Um template que todo mundo usa, né? Só para fazer replicar, né? E seguir. E a gente deveria usar ele mais como uma técnica de design consciente, né? Então, quando você entende o reframework, o poder dele por trás, quando você entende o conceito de máquinas de estados, né, que são essas etapas ali que todo mundo conhece, né? Assim, atualmente abre, porque você entende o conceito por trás e você começa a ter uma flexibilidade muito maior para adaptar, inclusive, o reframework, né? Porque ele não foi criado para ser é, fixo, exatamente daquele jeito, né? Ele pode ser adaptável para vários cenários, né? E ali o princípio da menor surpresa, né? Que qualquer dev vai reconhecer, né? Se você é um dev e já trabalha bastante tempo, você senta em um projeto e vê que ele está em reframework, você já reconhece, sabe onde estão as etapas e tudo mais, né? Mas aí aqui eu trago um outro questionamento para a gente, né? Será que todo processo precisa de um reframework completo, né? Será que vale a pena eu gastar, né, tempo e esforço? Então, nem sempre, né? Então, assim, processos lineares, não transacionais, às vezes até alguns processos transacionais mais de baixa complexidade, às vezes não vale a pena eu levar esse peso, né, para uma sustentação. Às vezes vale a pena eu adaptar, que é o que eu comentei no tópico anterior, né? Eu adaptar um framework mais básico e tudo mais, né? Ali, aí eu trouxe até linkei um princípio ali que geralmente se ouve ou se lê ali quando está lendo materiais sobre arquitetura de software, né? Que é o YAGN, né? Que é You Ain't Gonna Need It. Então, se você não vai precisar, não use. Se você não vai precisar, né? Adapte, use do jeito que você precisa, né? Mas é mais para a gente passar por isso, para não deixar em branco, mas acredito que framework todo mundo já trabalha há bastante tempo, já é muito consolidado, né? Aí aqui eu trouxe um outro tópico que ele é bem legal. Ele é conhecido como Screaming Architecture, né? Então,
dentro do mundo de arquitetura ali, quando a gente sobe um escopo acima, né? A gente não está falando só de automação, mas está falando de soluções no geral, né? Podem ser automações, podem ser aplicações, podem ser agentes, podem ser qualquer tipo de solução. Quando a gente está falando de soluções, né? A gente fala muito desse conceito de Screaming Architecture, né? Então, o projeto, ele deve gritar o negócio, não a ferramenta. Então, aqui o que, que quer dizer? Ele deve ditar como é o propósito do negócio e não o técnico. Eu não vou colocar o nome dos sistemas, por exemplo, eu vou colocar as features, né? Então, eu vou orientar ele a features, a funcionalidades do meu projeto. Né? Aí eu trouxe aqui o exemplo ali dentro da estrutura, para a gente fazendo uma estrutura ali dentro do meu projeto do IPF, e acredito que muita gente já viu o projeto desse jeito, né? Então, assim, todos os workflows ali bagunçados, sem organização, né, nomes, enfim, que não é o conceito, né, e qual que seria o conceito ideal para o Screaming Architecture, né? Organização, mas não uma organização com base em técnica, né? Uma organização orientada a features. Então, se a gente olhar ali na pasta business, por exemplo, eu tenho ali o workflow, né? Validar legibilidade case, aplicar regras de prorrogação. É muito claro que o que essa feature, entre aspas, faz, o que essa funcionalidade faz, né? O que esse workflow faz. Ele é muito claro. Né? Se bate o olho, você já entende, né? Dentro do integration, né? O que são as etapas, o que são as funcionalidades de integração. Então, esse é o conceito do Screaming Architecture. Parece muito básico também, mas não é todo mundo que tem esse cuidado, principalmente quando é um desenvolvedor um pouco mais iniciante, não entende muito, não tem um background muito bom ainda, né, de desenvolvimento, né, não toma esse cuidado às vezes, e isso faz toda a diferença ali quando você vai manter a solução depois, né, você vai dar manutenção, sustentação e tudo mais, né, ainda dentro da organização de projeto, né. O outro ponto é a parte das bibliotecas, né? Ali a gente tem ali o princípio que também já é conhecido ali de don't repeat yourself, né? Que a gente fala em arquitetura, né? Não se repita, né? Não saia duplicando código, criando coisas, né? Isso todo mundo já sabe, é muito batido também, né? Então, todo mundo sabe que tem que separar componentes, que tem que separar o seu projeto, né, para reutilizar, mas será que as pessoas fazem isso com governança, né? Fazem isso de uma maneira organizada, orquestrada, né? E aí aqui que entra, né, a melhoria desse conceito, né? Aliás, a gente vai fazer um reuso em escala ali, a gente precisa ter o que a gente chama de contrato de compatibilidade. Então, eu preciso que todo mundo que vai consumir aquele componente, aquela lib, conheça como funciona ela e conheça como funciona o versionamento, principalmente dela, né? Então, trabalhar no versionamento semântico ali, né? É, linguagem padrão de mercado, né? Major, minor, patch, trabalhar na numeração, que é muito importante, né? Que algumas pessoas nem sabem como funciona esse sistema de versionamento, né? Mas ele existe, tem um padrão por trás dele, tem uma lógica por trás dele, né? Até coloquei um exemplo ali, né? De uma breaking change que a gente chama, né? Então, quando eu pulo de uma versão 2 para uma 3, quando eu bato o olho, eu sei que é uma breaking change que a gente chama, né? Então, fica a cargo da automação que vai consumir aquela lib ou, enfim, aquele componente, decidir quando ela vai consumir, quando ela vai fazer o upgrade daquilo. Só pelo número de versão eu já tenho uma mínima governança, né? Então, são detalhezinhos, né? Mas que fazem diferença no dia a dia em grande escala, quando você está falando aí de uma empresa muito grande, com um parque muito grande de automações, né? São aceleradores, né? O Object Repository também, né, como fonte única de seletores, é muito importante também, né, aí para esse daqui, é o que eu comentei no início também, né, a gente já tem um evento aqui da própria comunidade aqui, que foi com a Evelyn na época, né, que ela falou bastante disso, entrou bem no detalhe, explicou, né, como usava, né, então é bem legal também, né. Da parte de organização de projeto, ele é bem básico mesmo, tá? Trouxe alguns temas, assim, só os mais relevantes mesmo, mas é o básico que a maioria das pessoas já está habituada, né? A ouvir falar e já trabalhar. Agora, dentro dessa parte de filas aqui, existem alguns conceitos que
muitas pessoas talvez ainda não têm muita familiaridade ou acabam não pensando quando vão fazer, né, ali as automações, que é a parte de granularidade e atomicidade, né, que foi o que a gente comentou no início ali, né, que é bem relevante, né. Então, quando eu falo de granularidade e atomicidade dentro da minha fila, né, a primeira coisa que eu tenho que pensar, né, antes até de eu entender o que é de fato granularidade ou atomicidade, né, o que é uma transação dentro do meu processo. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho que pensar, né. O que é uma transação dentro do meu processo? Não é simplesmente eu pegar o meu input e cada linha do meu input, cada linha do meu Excel, do meu banco de dados virar uma transação. Não é exatamente isso, né, então eu tenho que entender o contexto, né, para que eu consiga aplicar, né. Então, esse tipo de decisão aqui entre eu decidir o que é uma transação no meu processo, é o que vai definir, as minhas estratégias de reprocessamento, de retry, de paralelismo, inclusive até dos próprios relatórios, né, pode facilitar muito a minha vida na hora de fazer relatórios depois, né. Eh, e aí ali até uma observação, né, assim, é barato para você acertar isso durante o design da solução, quando você está pensando, desenhando a solução, pensando na arquitetura, né, e é caro depois para corrigir. Quando você não pensa direito, só vai fazendo, depois para corrigir na sustentação fica caro, né. É um processo custoso, você vai ter que mudar toda a estrutura, talvez até refazer, né. E aí, pensando naquele nosso caso ali, né, que a gente falou ali, né, trazendo para a gente começar a olhar um pouco de exemplos práticos, né. Ali a gente falou de um processo que recebia cases da Salesforce, né, com solicitações de clientes para prorrogar boletos, mas dentro desse case poderiam ter N notas, e essas notas N parcelas que são boletos, né, cada parcela é um boleto, né. Então a gente tem três candidatas aqui, né, a uma transação, né. E aí vamos entrar no detalhe para a gente entender como que foi esse processo, né, de Deixa, definir. deixa eu fazer um comentário aqui. Gente, Pode falar? Uhum. isso aqui é muito top, certo? Às vezes você, né, tá num nível pleno e aí às vezes você se candidata para uma oportunidade de sênior e não sei como é em outros locais, mas, por exemplo, dentro da Três Corações, a gente tem um hábito de que todo desenvolvedor, seja ele estagiário, seja ele júnior, seja ele pleno, seja ele sênior, antes de começar a desenvolver, traga uma proposta de arquitetura, né? Isso para que as pessoas possam evoluir no decorrer do tempo. Porque quem não sabe, quando vai propor uma arquitetura que tem algo nesse sentido, como o Michel trouxe aqui, o cara que é mais sênior vai conseguir ajudar. Mas se você trabalha num canto que você não tem essa prática, esse conhecimento aqui, ele é muito top, né? Então, hoje eu não estou mais envolvido tecnicamente, ali em decisões técnicas no dia a dia do desenvolvimento, estou mais ali na camada de gestão. Mas quando eu estive nessa posição, nossa, era muita reunião, gente, porque quando a gente pega dois profissionais de um nível de senioridade muito alto e essas decisões que o Michel estão trazendo aqui já estão tomadas, é uma coisa. Uma outra coisa é quando a decisão não está tomada e aí você chega lá, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Às vezes a gente não conhece um processo igual um BA, né? Um business analyst, porque o business analyst ele está lá com a área de negócio, passa tempos ali fazendo a especificação funcional e então ele acaba aprendendo, né? E aí chega isso para a gente fica naquela discussão, pô, nessa versão da arquitetura, o item da fila é a parcela do boleto. Não, não, aí vem o outro cara, não, cara, é a nota fiscal. Aí vem o outro cara, não, é o caso do Salesforce. E às vezes o que faz a gente tomar a decisão de considerar um ou outro está lá do outro lado. Ó. Quando a gente vai exercitar aqui e dizer, pô, cara, vamos pensar o reprocessamento disso. Imagina que eu tenho esse item XYZ aqui, cara, qual o impacto que isso traz da perspectiva da nota fiscal, da perspectiva do caso, da perspectiva da parcela do boleto. Então isso aqui é muito top, viu, Michel? Já valeu o ingresso, cara. Então já fica aí meus parabéns aí, Perfeito. porque o conteúdo tá excelente. Pode ficar à vontade aí para seguir, cara. É isso mesmo, Eri. Assim, às vezes a gente inconscientemente toma essas decisões, mas não pensa no conceito por trás, né, ali nos princípios que são princípios que já são consolidados, né, no mundo de desenvolvimento, na arquitetura corporativa, arquitetura de software, né, que já são utilizados, né. Mas às vezes, como a gente só quer sair desenvolvendo, a gente acaba não pensando muito, né, nesses conceitos, e aí lá na frente a gente descobre, né, que é o que vai definir ali como vai ser feito meu reprocessamento, ou como eu vou trabalhar minha estratégia de retry, enfim, né.
E aí, então, voltando nesse exemplo aqui, que é o que a gente tinha lá, né, do nosso case, né, eu vou mostrar aqui para vocês, né, ali as decisões e como que a gente tomou essas decisões. E aí eu vou resgatar também para vocês a primeira slide lá, a primeira fala, né, que a arquitetura ela é feita de trade-offs. Então, não existe a decisão correta, existe a decisão correta para aquele momento ou dado um contexto específico, né? Então, se a gente pensar dessa forma, todas as estratégias funcionariam. Eu poderia passar desde da granularidade mais fina ali que a gente chama, que é a nível de parcela, a intermediária ou case, que é a mais alta, né? Todas funcionariam, mas são estratégias diferentes, com benefícios, né, com custos e benefícios diferentes, e aí é isso que é o processo de decisão da arquitetura, né? Então, entrando um pouco nesses conceitos ali para a gente entender depois dentro do caso de uso real, né? Falando de granularidade, né? Então, não é um conceito que ele existe, como eu falei, ele existe no mercado, ele existe, né, na literatura, né, que é o que a gente chama de fine-grained ou coarse-grained, né? Então, que traduzindo literalmente, né, eu posso ter desde uma granularidade fina até uma grossa, né? Então, assim, granularidade maior, né? Que é o conceito que vem lá do DDD, né, do Domain Drive Design, enfim, tem uma série de conceitos por trás disso, né. E aí aqui no nosso cenário, né, cenário hipotético ali, que um cliente tem 10 boletos, né, eu nem coloquei ali o cenário um pouco mais complexo, que um cliente tem 3 notas e cada nota tem 3 boletos, enfim, né, mas um cliente tem 10 boletos, num cenário mais simplificado, né. Então, se a gente for pelo conceito ali, por uma granularidade maior, uma granularidade grossa, né? Uma transação, um cliente, né? A mais alto nível, né? Cada cliente vai solicitar e vai passar por uma transação na fila, né? Eu tenho a vantagem de ter um contexto agrupado, né? Então, tenho um escopo maior, mais fácil de eu trabalhar no processo de ponta a ponta, mas eu tenho algumas questões para revisar. Então, eu tenho, por exemplo, se eu tiver falha ali no sétimo boleto, né, no exemplo que está ali, o retry da minha fila vai reprocessar os 10 boletos de novo porque está dentro do mesmo item, né? Eu posso fazer isso? Não vai duplicar, né? Então, tem algumas coisas para revisar dentro desse conceito aqui. Se eu vou para uma granularidade um pouco mais fina, né? Uma transação é um boleto, já é a ponta do documento, né? Já é o título. Aí aqui eu isolo, né? Então eu tenho falha e retry isolado, eu não me preocupo com duplicidade e tudo mais ali, né? Eu consigo trabalhar melhor esse conceito, né? Eu tenho um relatório um pouco mais fácil, direto da fila, por exemplo, paralelismo maior, mais abrangente dentro do boleto, a nível de boleto, por exemplo, né? Mas aí eu posso sofrer com overhead, eu posso exigir uma etapa de consolidação maior depois, porque é o que eu comentei no início, né? A gente tem que olhar para o que o negócio precisa, né? Então, assim, o mais importante é o porquê, não o como, né? Então, quando a gente está falando de arquitetura, né? Então, eu tenho esses dois formatos, né? A regra geral, assim, se a gente precisa definir uma regra geral, é você descer para a menor unidade. Então, assim, a menor unidade ali é o boleto, seria, né? Mas a gente vai ver que depois aqui no próprio projeto não foi tomada essa decisão, mas seria a regra geral, né? Vamos descer a nível de boleto, a nível da menor unidade que pode falhar, né? E pode ser reprocessado sozinha sem nenhum efeito. Então, eu posso colocar boleto e aí eu posso reprocessar, eu não causo, minimizo os meus efeitos, né? Eu posso não colocar retry e tudo mais, né? Para não duplicar e tudo mais. Então, eu minimizo os meus efeitos, né? Mas, né, no nosso caso aqui, no nosso exemplo aqui, a gente tinha um cenário um pouco mais complexo, né? Então, o cliente, ele não é um cliente simplesmente que pede diversos boletos, ele tem um caso, que é uma solicitação, ele tem N notas, ele tem N parcelas, e cada parcela pode ser um boleto, e ele faz esse pedido em um único case no Salesforce e ele espera uma única resposta, porque a saída do processo é o retorno do case, é o retorno da solicitação dele, com todos os boletos que ele pediu, de todos os títulos, de todas as notas, né? Aí aqui a gente já começa a entrar nesses conceitos, né? Então aqui a gente começa a pensar como um arquiteto, né? Então o que que eu vou aplicar aqui, né? Então a gente tem um conceito que a gente chama de aggregate root aqui, né? Que é do DDD, né? O DDD é bem difundido, né?
geralmente o pessoal que é de desenvolvimento conhece bem como funciona, né? Mas é o, o desenvolvimento orientado ou design orientado a domínios de negócios, né? Então, aqui a regra principal é uma transação por agregado. Então, o que é um agregado, né? É uma unidade que tem valor para o negócio. Qual que é a minha unidade que tem valor para o negócio aqui para o cliente? É um único boleto? Ele vai estar satisfeito se ele abrir um case e pedir 10 notas com 10 boletos e ele receber só um boleto? Ele vai estar satisfeito? Eu vou poder fechar esse case? Não. Então, a minha unidade de valor para o negócio aqui é o case. O case que é o meu aggregate root aqui, que a gente chama dentro do DDD, né? Então, aqui a gente já começa a repensar aquela estratégia da regra geral. Será que vale a pena, então, a regra geral aqui, né? Então, aqui as notas e as parcelas ou boletos de cada parcela, eles são as entidades internas do aggregate root aqui, do meu DDD. Elas não são a minha unidade de entrega de valor. O meu valor é entregar um case fechado, né, para o cliente, com todas as notas, com todos os boletos, né? Então, aqui a gente já começa a mudar um pouco a concepção, né? E aí aqui a gente começa a ir para o caminho, né? O que é o caminho, né, de tomada de decisão que foi feito aqui, né? Qual que foi o processo de tomada de decisão dentro dessa automação aqui, desse caso que a gente está comentando, né? O caminho padrão, que é o que não foi escolhido, uma granularidade fina. Então, o que eu poderia ter feito, né? Explodir o case em N notas, N parcelas, processar e agregar, que é o aggregator que a gente chama do DDD, né? Então, eu agrego, junto tudo e devolvo. Mas aí, qual que é o preço de eu ter esse aggregator, né? Aqui, eu vou precisar trabalhar com correlation ID, vou precisar trabalhar com as condições ali de completude do processo, né? Os 10 bullets já acabaram, né? Quais são as estratégias, né, para eu agregar isso de novo, né? Vou ter que ter mais filas encadeadas, né? Mais performers, mais máquinas, né? Então, eu aumento o escopo da minha automação, né? Aumenta a complexidade de sustentação, né? E aí o caminho que a gente seguiu, que é a granularidade grossa, que se você for pelo conceitual, pela regra geral, talvez não seria a melhor solução, mas trazendo novamente, né, a conversa do trade-off, assumindo os riscos, né, e os riscos e, obviamente, as estratégias de mitigação, foi o caminho que a gente seguiu aqui, né? Então, um performer que conduz um case da Salesforce do início ao fim e o cliente recebe uma única resposta, porque é o que o cliente espera. Então, a gente está olhando para o negócio, não para o técnico, né? E aí, o que a gente aceitou como custos ou como riscos ali, né? Paralelismo apenas por case. Então, a gente só vai ter o paralelismo por case. A visibilidade da parcela, a gente só consegue ver direto no banco de dados, né? E o retry, obviamente, aí ele fica bem mais complexo. Então a gente começa a ter que entrar um pouco mais de complexidade ali, mais conceitos, que também são conceitos que também a gente também encontra em arquitetura, né? Que é, por exemplo, a gente vai começar a falar de idempotência, né? Ali eu não posso gerar duplicidade, mas eu não tenho o recurso da fila, né? Então eu preciso ter uma estratégia, né? Para fazer esse retry, né? Então existem também custos que a gente precisa pagar pela decisão, né? Mas é isso que é o trade-off da arquitetura, né? E aí aqui a gente começa a falar ali da atomicidade, né? Atomicidade sem rollback. Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho uma transação, ela é bem desenhada, ela é autossuficiente, ela é independente ali por ordem, mas ela é a nível de case, né? Do case Salesforce, da solicitação Salesforce. Então, por fora, ela é atômica, né, que é o que a gente chama, né, atomicidade por case. Ela é um conjunto fechado, indivisível, que é o case, que é o que é respondido para o cliente, que é o que navega por todo o processo. Mas por dentro, o boleto que é emitido no SAP, ele é irreversível, né? Então eu não posso ficar duplicando coisas, né? Então é uma atomicidade estrita entre essa atomicidade ali, estrita entre os sistemas, ela não existe. Então eu preciso contornar essa situação, né? Então eu troco essa atomicidade do boleto, né, e da nota ali por uma estratégia, né, do que a gente comentou ali de idempotência, que é o que a gente chama, né, que é eu garantir que eu possa executar aquela ação e ela vai gerar sempre o mesmo resultado, né? Então eu não vou duplicar, né? E retomada dos status ali por parcela no banco, com checkpoints, e aí todo esse conceito aqui é o que a gente chama de saga pattern, dentro de design patterns e de arquitetura, né? Então,
Eu estou indo por um caminho que talvez o desenvolvimento é mais complexo, mas ele é mais saudável para o meu negócio, porque ele vai gerar um resultado que o negócio espera, que o cliente espera, né? Que a área de negócio espera, e ele vai diminuir um pouco a complexidade de manutenção e minha estrutura vai ficar mais enxuta também, né? Ô, Então, Michel, deixa eu tirar uma dúvida, volta aqui o slide anterior. Aí tu tá falando que o cenário foi esse daqui da direita, né? é o da direita. A gente Aí bate nesse ok, caso, né? o item da fila é o caso do É ok. Salesforce. Uhum. Aí tu falou que era caso, nota, parcela. Era assim, né? Caso, Isso. nota, parcela. E Então, cada parcela pode ter um boleto, né? uxi, cara, Ele é bem complexo, bem porque complexo. desse jeito, né? Então vamos lá, deixa eu entender. Tu falou que era o caso da fila, é o número do chamado lá no Salesforce, beleza. E, Aí você tá falando que abaixo do caso eu tinha a nota. Aí depois da nota, eu tenho ali a unidade de parcela. E dentro da parcela eu posso ter os boletos, é isso? aí cada parcela tem um vencimento que liga a um boleto, que eu posso emitir e alterar esse vencimento, né? A parcela é igual ao boleto, digamos assim, a É nível de bem hierarquia, facinho, viu? mas ele é bem complexo. Bem E eu facinho, mas, posso ter regras diferentes para parcelas, eu posso ter regras diferentes para notas, cara, então ele cara, é bem gente, complexo. ó, por isso que o Michel colou ali, ó, retrai mais complexo, né? Mas enfim, eu não vou chegar no Ele é detalhe muito aqui. mais complexo, Olha, é mas como se fosse ele assim, ó. evitou que eu tivesse 5 performers diferentes, Exato, 5 filas, porque, gente, entendeu? isso aqui é importante, porque assim, ó, óbvio, o Michel foi o cara que fez isso, ele tem uma riqueza de detalhe. É como se você tivesse o seguinte, ó. O caso dos seus FOS é o item é o item da fila. Legal. Aí você tem a nota, que pode estar sendo controlada a nível de tabela no banco de dados. Aí dentro dessa tabela, tu tem o caso que está lá dentro da fila. Primeira coluna da tabela é o caso da fila. E depois é a nota fiscal. Aí tu teria uma outra tabela, a depender do caso, que seria o caso da fila, a nota e a parcela. Não, exatamente. Entende? E aí quando tu te... O relacional é mais complexo. E aí, quando tu tiver que fazer um retry disso, tu vai ter que pegar o item da fila, tu vai ter que descer, tu vai ter que fazer uma busca na tabela de nota para saber o que está pendente de reprocessamento ali, depois uma busca na outra tabela, para só depois tomar a decisão de reprocessar. Top, cara, vai. Achei top, para frente aí. A Camila Aí, colocou, eu já trabalhei num projeto bem similar que recebia casos de estorno pelo Salesforce. Cara, essa aqui de atomicidade da fila foi top, cara. Fica à vontade aí que eu achei legal trazer essa é, contribuição da complexidade de reprocessar o item. Entendeu? aí assim, é o que eu comentei, né? Todos os cenários são possíveis, né? Eu poderia ter diversos performers, né? Poderia fazer uma estrutura um pouco maior, mais complexa e diminuir a lógica. Então eu troco, né, o meu esforço de lógica e jogo ele para minha estrutura, né? Eu trabalho com diversas filas, né? Eu começo a trabalhar com filas encadeadas, né? E aí eu distribuo isso, mas aí eu tenho um custo. Eu tenho um A custo, Camila tenho um botou aqui, ó. processamento. Eu criei diversos performers. Como o É, Michel colocou, Camila, é possível, só que aí é, a complexidade ela vai mudando de canto, sabe? Mas é muito bom, legal. exatamente, é esse o ponto. A complexidade ela vai existir sempre. Você só muda ela de lugar, você escolhe onde você quer. Você quer ter uma complexidade na construção, ou você quer ter uma complexidade na tua infraestrutura, ou no teu É. custo, né? Sempre Então, é complicado, viu, velho? Tem que ter um banco de dados para apoiar essa lógica aí, porque exatamente. senão Processos são grandes complexos performers. é essencial um banco de dados apoiando, né? Aí a gente já entra até aqui no tópico de dados mesmo, né? Ali da nossa parte de dados, né? Aqui tem algumas coisas que também são básicas, né? Mas assim, uma matriz de decisão ali para facilitar a vida ali de quem está pensando, né? Assets, configurações, credentials ou feature flags, que a gente chama ou toggle features, né? Que é um conceito de eu criar um asset para eu desligar uma funcionalidade, né? Para eu não precisar mais fazer deploy. Então, a gente usa geralmente em asset, né? Os store buckets dentro da plataforma mesmo para eu salvar arquivos, templates, evidências. Às vezes é muito mais viável do que eu ficar usando outras clouds, mas tudo depende do contexto, obviamente, né? Então, dos trade-offs, como a gente fala, né? As filas, né? Que aí as filas ali a gente começa a pensar em unidade de trabalho, que é a atomicidade que a gente falou, e metadados mínimos, né?
Então, a gente tem os dois caminhos, né? E aí aqui a gente falou que nesse processo específico optou por metadados mínimos. Então, eu tenho um case só com o mínimo possível de metadados e o estado rico, digamos assim, dessa unidade de trabalho, o detalhamento disso está no meu banco, o histórico e tudo mais, né? E aí eu tenho uma certa facilidade de relatórios, né? Então, eu meio que ganho os relatórios, né? Quando eu jogo todo esse detalhamento para baixo, né? Eu coloquei aqui uma questão de data lake também, porque a gente tem nos nossos processos aqui muito disso, né? Mas ele é para um conceito muito mais específico, né? Que é ali a leitura em volume, em alto volume, né? E aí ali erros comuns, né? Entupir a fila lá com payload gigantesco, né? Usar ACID como banco de dados, não, a gente acaba onerando a plataforma, né? De uma forma que não deveria ou que não precisaria, né? Se a gente utilizar outros tipos de recursos, né? Coloquei aqui o que a gente utilizou ali, né? Nesse conceito também, assim, não é algo que é inventado da cabeça do desenvolvedor, né? Existe por trás um princípio, né? O princípio do claim check, que a gente chama, né? Ele não faz tanta diferença aqui quando a gente está falando de uma plataforma robusta, como a UiPath, mas quando a gente está falando de plataformas mais pobres, digamos assim, menores, ou coisas muito customizadas, aí ele passa a fazer muito sentido, porque aí a gente pode enfrentar lentidão. Então eu não vou transacionar o meu item da fila, a minha transação gigantesca, porque eu posso sofrer gargalo, lentidão. Isso daqui é muito utilizado quando a gente está falando de mensageria, quando a gente está trabalhando com filas, né? A gente está falando de Scast, Kafka, quando a gente está falando dessas coisas, por exemplo, em mensageria, aí a gente leva muito a sério esse princípio. Aqui não chega a ser um ofensor, porque a plataforma é muito poderosa, muito robusta, mas quando a gente está falando de outros tipos de tecnologia, vale a pena a gente pensar e dar uma atenção para isso, né? Então, deixar o item, aqui no nosso caso, o item só carregou o número do case, né? E a referência, né? E aí o payload detalhado ele fica no banco, né? Então a gente tem uma fila enxuta e um banco detalhado, né? E a gente ganha ali os relatórios, né? Então aqui a gente fala um pouco até da modelagem ali, né? Um case com N notas fiscais, N parcelas, né? Então a gente não tem a fila representando a hierarquia, é o banco que representa essa hierarquia. A fila ela é a mensageria só, né? O status por linha, por parcela, ele mora lá no banco, né? Então a gente tem também a questão da idempotência, que a gente já falou ali a nível de parcela, né? Que aí é toda a lógica por trás no banco. Reprocessamento aí ele passa a ser um reprocessamento seletivo, né? A gente tem que controlar ele via SQL, obviamente, né? Porque devido à complexidade, né? Mas a gente ganha uma estrutura enxuta e a gente ganha relatórios que vêm de graça, né? Porque aí eles já estão, a gente já vai desenhando eles da forma como a gente já planeja lá depois entregar esses relatórios também, né? Aí aqui eu até coloquei um tema aqui que quando a gente fala bastante de data lake ou de camada de dados, né, nos nossos processos também, mas via de regra para a gente fazer leitura em volume. Nesse processo aqui a gente poderia ler dados do SAP, por exemplo, via data lake, seria muito mais rápido. Mas a gente tem algumas coisas para avaliar, né? Então eu preciso ter uma consistência eventual, né? Então o dado pode estar defasado no data lake, porque existe um tempo de replicação, né? Existem validações críticas que elas acontecem só no sistema. E aí eu tenho que ir para um caminho de API ou tela, se eu tiver alguma restrição, né? Não conseguir fazer via API, né? Que é muito comum, né? Principalmente em sistemas como o SAP, né? A parte de sessões, login e resiliência também ela é bem básica, né? Vou até acelerar um pouco essa parte aqui, porque devido ao tempo também, mas é basicamente ali o básico que a maioria dos desenvolvedores já consegue, já conhecem, né? Mas às vezes acabam não pensando muito quando vão desenvolver, né? Então ali erro de dado ou de regra, business rule, né? Então sem retry geralmente, né? Só por casos muito específicos. Notifica o dono do dado, o dono da regra, né? Para ajustar. Erro técnico transitório, né, que é o que a gente fala, que são os intermitentes, né, retry, mas com limite, né, a gente não pode ficar dando muito retry, né, também, não faz sentido. E um erro técnico persistente, que é quando a gente passou do transitório e é algo que é persistente, né, tá fora, ou enfim, alguma coisa nesse sentido, abortar o processo, né, e alerta, né, ali, aí a gente vai ver ali
mais à frente um conceito de kill ali, né, de dead letter kill. Mas enfim. E aí padrões para resiliência, né? Esses aqui também são conceitos do mundo de arquitetura, mas que eles são aplicáveis a qualquer tipo de solução. Então, não é um conceito que a gente aplica só quando está desenvolvendo um microserviço ou quando está desenvolvendo uma solução web. A gente consegue aplicar esses conceitos dentro das nossas automações em UiPath pelo conceito em si, né? Então, a gente começa a falar de circuit breaker, né? Então, se eu tenho muitas falhas seguidas, eu tenho que parar, né, e abortar e alertar, que é esse conceito de circuit breaker, do graceful degradation também, né? Se eu sei que caiu, se a empresa notificou ou está fora a minha fonte de dados, o meu sistema, eu tenho que ter planejado esse tipo de situação, né, esse graceful degradation, eu tenho que ter planejado ele dentro do meu código para ele cair em uma alternativa, tá fora o SAP, eu vou pelo data lake, assumindo que eu estou com 30 minutos de atraso, ou eu vou dar um postpone, eu vou postergar esse item, né, então precisa se pensar nessas estratégias, né, e o dead letter kill ali, né, que é na fila, né, a gente esgotou todas as tentativas, né? Tem que ter um fluxo estruturado para fazer um tratamento manual, né? A gente tem que mandar para o analista, para alguém fazer, para alguém cuidar disso, né? Não dá para morrer, né? Essa transação, né? E aí performance e escalabilidade, né? Aqui não vou entrar muito no detalhe também, mas é muito mais otimização lógica, né? Então, até coloquei aqui uma frase ali, né? Que a otimização prematura é a raiz de todo mal, né? Que tem em algumas literaturas que falam, né? Então, a performance ela é decisão do desenho, do design, né? Você vai pensar antes de fazer, você não vai refinar depois que já está pronto, não faz sentido, né? E a questão também do perfilamento, que a gente chama, né? O profiling, né? O mais barato para você fazer o monitoramento de algo é timestamp por etapa nos logs e resolver outro problema. Não fica pensando em reinventar a roda, né? E aí você joga isso no Grafana, joga em qualquer tipo de ferramenta ou plataforma de monitoramento adicional e você consegue trabalhar, né? Então, algumas dicas ali, né? E a questão da otimização prematura também é engraçado, porque às vezes a gente tem o hábito tentar otimizar algo que nem foi testado, né? Então, é bom medir antes, testar, né? Pega um cronômetro, testa, vê se é aquela melhor alternativa ou se você tem outra alternativa, né? É otimização lógica, né? Então aqui eu trouxe só um exemplo, nem para a gente nem entrar muito no detalhe, mas um exemplo de como uma otimização de código também altera muito a nossa automação, né? Então aqui tem um for each alinhado ali, né? Um for each de parcelas e notas com uma comparação, né? Para eu encontrar e aplicar uma regra de uma parcela específica de uma nota. E aí, em um cenário aqui onde eu teria 10 mil parcelas, né, de 3 mil notas, para fazer essa comparação, eu gero ali 30 milhões de comparações. Agora, se eu penso um pouco mais, deixo uma solução um pouco mais elegante, um código mais elegante, digamos assim, e eu vou trabalhar com um dicionário, por exemplo, e aí eu instancio um dicionário, jogo as minhas notas lá para eu ter a referência dessas notas, e aí depois eu faço só um loop, né, um for each das parcelas, buscando a referência dentro do dicionário, eu vou fazer 3 mil operações antes, né, no dicionário, e 10 mil operações na parcela. Eu reduzo de 30 milhões para 13 mil operações. Então, não parece algo muito relevante, assim, você vai ganhar alguns segundos, talvez, aqui, né? Mas em grande escala, pode ser relevante. Que aí a gente consegue falar bem desse item naquele evento que a gente já teve também lá, quando a gente falou de link, né? Que é o próximo item aqui também, né? A utilização do link ali, né? Conceito de imperativo e declarativo, né? Então, também é muito bom de se utilizar ali, você consegue ter uma sintaxe boa, né? Também ali utilizando, deixa mais rápido, mais performático, né? Então, mas não vou entrar muito no detalhe disso, porque pelo tempo a gente já teve também outra sessão ali que foi bem detalhada, né? Da parte de link. Vale a pena, viu, galera? Tá lá no canal do YouTube, tem lá Vale muito a pena. um webinar sobre link, muito bom também com o Michel. Recomendo depois aí, quem quiser se aprofundar, vai aprender muita coisa de forma bem didática. Aí, o cara E botou aí, e aí o último tópico aqui, tá acabando já. Aqui é só um conceito, né? Que é algo que ele não parece tão relevante quando a gente fala, né? O pessoal geralmente não dá muita importância para a documentação,
mas ele faz toda a diferença, né? Principalmente quando você está em grandes corporações, empresas grandes que têm processos robustos, processos bem estruturados, né? Equipes grandes, né? Rotatividade a todo momento, então é muito importante, né? E aí aqui dentro do contexto, óbvio que a gente já tem todas as documentações que são da fase de desenvolvimento ali, né? Que são o básico que todo desenvolvedor de automações ele conhece, né? PDD, STD, enfim. Aí a gente tem também um elemento que a gente utiliza. É, eu gostaria de utilizar mais, mas a gente começou a utilizar. E aí eu trouxe um exemplo de como aplicaria isso dentro do nosso projeto aqui, né? Que é o que a gente chama de ADR. Então, ADR é Architecture Decision Record, né? O registro da decisão arquitetural. Então, é basicamente um pequeno documento ali, você faz um documento e você registra aquela escolha técnica que foi feita ali, né? E você mantém isso no repositório também. E qual que é a importância disso? Desde o início ali da sessão ali, a gente falou muito da palavra trade-off, né? Então, é o que norteia tudo, né? Então, nem sempre eu vou tomar a melhor decisão, porque eu preciso tomar, aliás, eu vou tomar a melhor decisão, mas para um contexto. Nem sempre ela tem o melhor resultado, mas é o resultado que eu preciso para aquele contexto. Então, eu preciso, às vezes, sacrificar uma decisão técnica melhor por uma decisão técnica que não é tão boa, mas porque eu preciso avaliar outros contextos, né? Por isso que a arquitetura ela tem uma visão mais 360, né? Ela não é tão focada na entrega daquele pedacinho de desenvolvimento, mas na solução como um todo, né? E aí é importante que durante todo o meu processo, em todas essas etapas que a gente fez ali do case, a gente foi tomando decisão. Então é importante que isso seja documentado. E o ideal é que seja no formato de ADR. Né? Então aqui há alguns exemplos, é só o resumo, né? Não é o formato do documento, né? E não é o case verdadeiro, né? Alguns exemplos aqui, né? Para preservar ali a questão de privacidade dos dados, mas assim, exemplos que a gente viu aqui, né? A DR01, né, de granularidade, né? Porque decidiu-se por uma transação para um case, né? Então, sempre no formato de decisão e consequência, né? Decisão, que foi a fila única, pelo conceito do clean check, né? Então, parcelas no banco de dados, as consequências, relatório consolidado, um único performer, SQL mais flexível, mas eu tenho só um estado parcial, eu tenho um paralelismo limitado só a case, enfim, e outras decisões aqui, né? Integração de API com Salesforce e tela no SAP. Assim, Salesforce estava disponível via API na época do projeto, SAP não, por restrições de segurança. Então, a gente não vai parar um projeto, né? Porque o meu time de SAP vai levar 2 meses para liberar uma API. Então, trade-offs, né? Então, vamos por UI aqui, né? E a gente vai pelo caminho que é o ideal para esse momento, né? Aí as consequências, né? Conformidade, entrega viabilizada, fragilidade de tela mitigada com isolamento dos componentes para facilitar toda aquela estratégia que a gente falou do Objective Repository, né? Então eu mitigo as fragilidades, né? Apesar de não ser a melhor caminho ali, ainda é o caminho bem robusto, né? Motor de regras, utilizar o link no motor de regras, né? Então, evitar os loops alinhados, sempre que tiverem esses loops alinhados, eu redesenhar isso para uma query com link, né? Fazendo um lookup, um drop by, alguma coisa assim, né? Ganho aí as consequências, ganho algoritmo, legibilidade declarativa, né? Porém, a curva de aprendizado pode ser um pouco mais difícil, né? Ali a manutenção talvez um pouco mais também, mas dependendo do contexto faz sentido, né? E aí ali um exemplo de uma DR que seria uma DR de evolução, né? Então, assim, uma leitura via Data Lake, né? Migrar as leituras é, atuais para Data Lake, mas mantendo escrita na tela para eu pegar as validações. Então, aí as consequências, né? Ali eu vou melhorar minha performance e a estabilidade de leitura, mas eu ainda tenho a questão das validações críticas no sistema. Então, é um compilado aqui de alguns exemplos do que a gente passou ali, né, nos slides, né? Falando desse formatinho, né? E aí é legal até para quem tem interesse de pesquisar, né? O que é uma DR. Na Amazon tem alguns exemplos que o pessoal da Amazon utiliza, né? Então, Spotify, tem um monte de empresas grandes que utilizam e já tem os seus formatos consolidados, né? E salva muito os projetos, né? Aí o que eu tinha para apresentar para vocês é isso, tá, pessoal? A gente até passou um pouquinho do tempo ali pelo atraso, né? Mas
consegui passar aqui os principais pontos, né? Espero aí ter contribuído para vocês aí, fico à disposição, fiquem à vontade para tirar dúvidas, não só Boa, aqui, mas cara. também no LinkedIn, tá? Pode me chamar também quando precisar. Boa. Gente, realmente a gente passou uns minutinhos aqui, né? Tivemos as dificuldades ali com a sala, mas enfim. Antes da gente ir aqui para os finalmente, mais uns 6 minutinhos a gente acaba. Vou deixar para vocês aqui, ó, um link no chat. Esse link aqui do chat é do próximo evento que a gente vai fazer, dia 3 de agosto. Queria convidá-los aí para fazer a inscrição. É bem legal quando a gente consegue, né, encontrar profissionais aí com bastante gabaritados no mercado e que queiram, né, estar aqui dividindo esse momento aqui, né, pelo prazer de compartilhar o conhecimento. Então, deixo aí o convite para vocês. O próximo também vai ser muito bom aí com o Vitor Vieira. Vitor Vieira, alguém eu acho que já participou aqui do evento dele, foi bem legal. Ele é da UiPath, tá lá diretamente lá envolvido em processo, em coisas correlacionadas, assuntos correlacionados a AI, né? Então, ó, Arthur já deu um spoiler aí, ó. Didática muito boa. Adriano pode nem falar ele, que o Adriano e ele jogam no mesmo time, né? O Adriano também é da UiPath, tá aqui com a gente, mas deixo aí para vocês a recomendação, participe, cara, porque é muito, 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 muito bom, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Vou parar aqui a gravação, porque... Deixa eu parar aqui.